podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 182 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui no 39º Encontro Cepal. Se você ouvir barulho ao fundo é porque está acabando uma plenária agora, as pessoas estão saindo, tem música tocando. Aumentando o barulho mais. Agora, hein? Eu sou o Paulinho, estou aqui com a minha esposa Adriana, que hoje terá o prazer de gravar um podcast. Ela foi liberada. Ela foi liberada. Obrigado por me ajudar nessa apresentação. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro, que ele não tá se aguentando de emoção por gravar o podcast com o nosso convidado especial. Mãe, tô aqui com o Hernandes. É segredo. Aqui é o Pedro, eu estou com o Cassiano, que está aqui exatamente ao meu lado. Não, é que assim, a Adri chegou com gás todo agora, porque é o primeiro programa que ela vai gravar. A gente já gravou 3. Eu já dormi à tarde. E então a gente tá aqui, mas estamos aqui com o prazer e a honra de se receber o pastor Hernandes Dias Lopes. E é uma honra, de fato, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Já faz tempo, né, Paulinho, que a gente faz tempo quer gravar. Aliás, a gente quase gravou um programa lá em São Paulo. Não me lembro aonde foi. Lá na igreja do Ricardo... Do Bitum. Algum dos Ricardo. Na igreja do Bitum. Foi. E aí não deu, o pastor tinha que ir embora, tinha uma questão de voo, alguma coisa assim, mas cá estamos, né? Cá estamos e é um prazer estar com o senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes, assim, não precisa muito de apresentação, né? O senhor tem, acho que mais de 100 livros com a editora Ragnos, né, pastor, hoje? Ao todo, nós temos 110 livros publicados, alguns no forno para sair. Só, e ainda tem no forno, Olha só. Não, é animados, é animados. 110? Mais de 100 livros, Mas eu fico assim, impressionado. o senhor acorda escrevendo, vai tomar um cafezinho, escreve mais um pouco. O que você faz depois da meia-noite, por exemplo? Mas eu sempre falo que não adianta, não tem mágica. Quem produz muito, né? Às vezes eu fico hospedado com o Ronaldo Lidório, né? Uhum. E eu falo, eu durmo, o Ronaldo tá trabalhando. Aí eu acordo, ele tá trabalhando. Então, assim, conclusão, não dorme. É verdade. Não, e a mulher é boazinha também, né? Isso é verdade. Tem que ser, né? Ela é uma santa quando tá dormindo. Mas além disso, só pra concluir aqui, o pastor Hernandes, então, é pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, tem colaborado com a igreja de Pinheiros também, presbiteriana de Pinheiros em São Paulo. Exatamente. E agora é o diretor executivo do Luz para o Caminho, a LPC. Certo, pastor? Isso mesmo. Ok, um prazer estar com o senhor aqui. É uma honra. Mas então vamos começar pensando nessa questão da produção de livros, pastor. Pois não. É muito interessante isso, né? Todo mundo sonha fazer um livro, coisa assim, mas a pessoa chegar... Um livro, né? O Neymar acabou de fazer 100 gols, né? Já foi uma marca. Agora fazer 100 livros... Falar do Santos, toma né? essa, Neymar. Pois não era pra falar do Santos, né? Mas tá bom, vai. Mas eu queria entender, eles nascem de pregações, de sermões que o senhor prepara? Não necessariamente. Cada livro tem sua história. Eu acho que cada livro é como um filho. Você gesta e você dá a luz. Então, cada livro tem um histórico de vida e nem todos são frutos de sermão. Tem alguns que, por exemplo, eu escrevi um livro sobre suicídio, causas, mitos e prevenção. Olha só. Esse livro tem sido estudado em várias universidades no Brasil e surgiu de uma necessidade de lidar com esse problema da depressão no Brasil, de ver muita gente se matando e muita gente na igreja não entendendo o significado de depressão. Uns atribuindo a demônios, outros dizendo que é pecado, não compreendendo que é uma doença e que precisa de um tratamento adequado. Outros falam que é frescura. Então... Essa questão do pecado é interessante. Tem muita gente que não consegue aceitar a depressão mesmo, acha que o problema é unicamente espiritual, né? Quando já é comprovado que é algo físico, patológico, né? Então o senhor foi atrás dessas informações. Exatamente. E buscando vários casos, estudos de casos, e cheguei a uma conclusão muito, assim, dramática, é que no Brasil e no mundo inteiro, para cada suicídio, há 10 que não são divulgados. A cada suicídio que sai na imprensa, eu já ouvi falar 10 não disso. são divulgados. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Tem muito. Eu trabalhei 1 ano no centro de toxicologia lá do Hospital do Mato Grosso do Sul. Tinha muito suicídio.
Muito. E a maioria acontecia, assim, antes de alguma data importante. Por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães. O que é curioso é que, no passado, a faixa etária que mais se matava era a terceira idade. Agora não. Hoje, a faixa etária que mais se mata é dos 14 aos 25 anos. São os jovens. Olha só. Jovens. O maior índice de suicídio no mundo está no Japão. E é curioso que eu recebi um livro há uns 15 dias, que é best-seller no Japão. E esse livro é um livro que ensina 11 técnicas de suicídio. Ai, que horror. E ele não só ensina, Eu sei mas que tem muito na traz, internet, né? Mas livro... trazem as gravuras de como se mata, passo a passo, detalhe por detalhe. E é uma pesquisa no Japão que 70% das pessoas que se matam lá têm esse livro como livro de cabeceira. Então isso é uma barbaridade, é uma loucura. E eu, curiosamente, que o Japão é o único país que trata do suicídio hoje preventivamente, como você trata das doenças cardiovasculares, como você trata a questão da AIDS. Lá eles entenderam que essa política que ainda existe no Brasil, de você ocultar com medo de você estimular, não funciona. Não funciona. Nós temos que dizer que depressão é uma realidade, a depressão é a principal causa do suicídio E nas que nós igrejas precisamos as pessoas tratar disso. têm vergonha de dizer que tem depressão, né, pastor? Porque elas são rotuladas. Rotuladas, tem demônio, tem pecado, não tem fé, é fraco espiritualmente, e as pessoas se escondem. Tá longe de Deus. Tá longe de Deus. Pecador, volta pra Jesus. É isso essas mesmo. coisas mesmo. É verdade mesmo. Então, assim, são experiências, demandas de ministério que acabam gerando os temas. Então nós temos trazendo os vários temas. livros na área de família, nós temos vários livros na área de aconselhamento, nós temos vários livros na área de consolo, nós temos hoje a série que eu estou investindo a minha vida, que é a área de comentários bíblicos expositivos, que acho que é uma grande carência no Brasil. Porque o que acontece? Você tem um comentário, se ele é um comentário muito técnico, ele ajuda o pastor, mas não ajuda o leigo. Se ele é técnico demais também, ele te dá boas informações, mas não te ajuda a preparar o sermão. Então o que o povo precisa é de alguém que tenha a ideia orgânica do texto, que divida o texto homileticamente, que exponha o texto exegeticamente e que dê estrutura a esse texto. Então, no meu entendimento, ou você tem um livro Água com Açúcar demais, que não ajuda quase em nada, ou você tem um livro técnico demais, que ajuda muito pouco. Cheio de códigos, desenhos. Então você tem que ter um livro que possa oferecer ao povo a estrutura do texto, a homilética do texto, comentar o texto sem fugir da exegese, que é a parte técnica, e sem fugir da homilética, que é a parte prática da pregação. Eu costumo dizer o seguinte, que o pregador é o arquiteto das ideias. Você pode ter tijolo, areia, ferro, cimento, tinta, amontoado num canto, você não tem uma casa. É preciso que essas ideias todas sejam colocadas cada uma no seu lugar, dê estrutura, dê beleza, para que a coisa apareça. Comentário bíblico no Brasil era aquela série o azulzinho do... Da Vida Nova. Da Vida Nova, o azulzinho e o rosinha, né? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vermelho, era né? aquilo. Fora daquilo, tinha alguns que o pessoal não... que era desaprovado, né? O John Stott tem, né? O John Stott tem uma série de livros. Tem a série da ABU, que é muito boa, tem essa série da Vida Nova, tem hoje outras obras traduzidas, mas nenhuma obra de brasileiro. Brasileiro. Que olha para a nossa cultura, que responda às nossas questões. Faz diferença. Com certeza. Porque às vezes as aplicações são aplicações fora da nossa realidade. É por isso que eu entendo que, se Deus me der vida e saúde, eu quero completar a Bíblia toda. Já temos hoje, estamos lançando agora o livro de Atos, que é o 25º dessa série. E estamos com... Mas não está em ordem cronológica. Não está em ordem cronológica. Não cronológica, na ordem dos livros da Bíblia. Não está. Estou terminando agora a 1 de Pedro, e então eu estou muito animado, muito entusiasmado. Escrever para mim é uma coisa que flui, que é natural. Eu escrevo literalmente todo dia. Isso é... Mas é disciplina. Mas tem que ser, né, para produzir. Eu quero entender. O Cassiano fala que eu sou muito pragmático, né? Eu quero entender na prática como que é isso aí. O senhor separa um tempo de tal hora, eu vou me dedicar a escrever? Não, hoje eu não me dou o luxo mais disso, nem posso. A minha vida, se eu conto, as pessoas dizem, não entendem. Como é que você escreve? Porque eu tenho uma vida... Eu prego literalmente todos os dias em algum lugar, viajo Brasil e fora do Brasil. Todos os dias em público? Em público. Eu prego, em média, quase 2 vezes por dia.
quase 2 vezes por dia. O ano Nossa, passado, mas onde tem igreja tanta assim pra culto no meio da semana? minha filha, esse é um ponto importante hoje. Hoje eu não prego igreja domingos mais hoje. Domingo eu só tenho 2 igrejas, que é as minhas 2 igrejas, Vitória e Pinheiros. Você não aceita compromissos? Não aceito convite para domingo. Então, a minha agenda é dia de semana. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E graças a Deus, onde vai, as igrejas estão cheias, o povo se mobiliza. Então, esse mito de que crente só reúne em domingo, é mito. Isso é mito. O povo se reúne em qualquer dia da semana onde a palavra de Deus é pregada. O tema aqui está sendo Igreja Irresistível, né? O tema do evento, o Encontro Cepal. Todo o Encontro Cepal. Como o senhor faz para administrar a questão da membresia, da atenção para os membros, mesmo com toda essa frequência de eventos, né? O senhor ainda tem a Luz para o Caminho, o senhor tem outros afazeres. Como é que você faz para administrar essa questão dos membros? Esse é um ponto importante que você está colocando. Eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória há 27 anos. E já há muitos anos que a liderança da nossa igreja em Vitória, entendendo o nosso ministério, foi nos desobrigando de algumas coisas, algumas áreas. Primeiro, a área administrativa. E depois, a demanda da pregação, das conferências, foi também aumentando. E aí, a liderança da igreja foi entendendo que eu precisava ir passando essa área de aconselhamento, de algumas visitas que outros pastores podiam fazer, para que eu pudesse ter mais tempo. Hoje, na verdade, eu não tenho condições de realizar plenamente a área de visitação e a área de aconselhamento. Eu o faço. Domingo, por exemplo, depois que eu preguei em Vitória, 10h30 da noite, eu estava no CTI do hospital, fazendo uma visita. Então eu continuo visitando, eu continuo aconselhando, mas não como ordem prioritária, né? Porque você precisa entender qual é a essência do seu chamado e você caminhar nessa direção, porque você pode produzir mais para o reino de Deus. É por isso que eu aceitei o desafio, por exemplo, de ser diretor executivo da Luz para o Caminho. Hoje nós produzimos programa de rádio para mais de 70 emissoras em português, para mais de 170 emissoras em espanhol. Hoje nós produzimos o Cada Dia com mais de 1.300.000 exemplares por ano. Hoje nós temos um ministério de telefone que nós estamos expandindo com a graça de Deus para 1.000 igrejas. Então nós temos um ministério hoje de televisão, que é o Verdade e Vida, para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, vários outros programas de televisão. Então, se estas portas se abrem, se você pode falar para 1 milhão de pessoas, você não pode limitar seu tempo falando para 500, 1.000, 2.000 pessoas. Então você precisa abrir esse leque, aproveitar essas portas. O que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: você é fraca, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. A igreja lida bem com isso, pastor? A sua igreja, com essa, vamos dizer, dividir o pastor com uma paróquia tão grande assim? Na verdade, não é fácil. E isso não é de um dia para o outro. Isso eu estou lhe dizendo de uma caminhada de 27 anos. No começo, cada convite que eu recebia para pregar numa igreja, eu tinha que chegar e falar para o meu conselho: recebi esse convite, posso ir, não posso ir. Aí chegou um tempo em que eles falaram: não traga mais esse tipo de consulta aqui não. O senhor define a sua agenda. Então, hoje, pela graça de Deus, eu recebo em média 30, 40 convites por semana. Eu não posso atender hoje. Hoje eu não posso atender nem 10% dos convites. Por isso que a minha vida é tão intensa, porque eu não sei ficar dizendo: não, eu não posso ir, se eu posso ir. E eu louvo a Deus porque a minha esposa e os meus filhos são parceiros do meu ministério. Se não fosse assim, eu jamais teria condições de fazer também. Né? Isso não poderia fazer. Então eu acho que Deus chamou a minha família, eles amam esse ministério, apoiam esse ministério, me incentivam nesse ministério, e eu, enquanto Deus me der vida e forças, eu quero gastar todos os meus dias na obra. Sobre os seus livros, o senhor diria, até para aqueles que eventualmente não leram ainda, não conhecem, etc., o senhor diria que o senhor procura dar uma ênfase maior, como o senhor já colocou agora há pouco, a questão da teologia contextualizada na nossa homilética, vamos dizer, né? Então, qual ênfase que o senhor diria que o senhor procura dar nos seus livros? Bom, depende da natureza do livro. Por exemplo, se eu estou trabalhando a questão do comentário bíblico, eu procuro olhar o seguinte: eu quero oferecer para
para o pastor, para o professor de escola dominical, para o pregador leigo, para o crente em geral, é uma compreensão clara do texto para que ele possa pegar esta mensagem e repassá-la. Hoje a maior dificuldade das pessoas em pregar é entender o texto. Então o que eu faço hoje? Eu escrevo e prego. Então qualquer pessoa pode pegar aquele comentário e repetir exatamente o mesmo conteúdo, porque ali é uma pregação expositiva, uma exposição do texto. Então faz sentido, tem começo, tem meio e tem fim. Então isso, o quê? E eu tenho escutado isso assim milhares de vezes pelo Brasil afora, pregadores, pastores dizem, pastor, eu pego exatamente esse conteúdo e repasso para a minha igreja e prego de novo. E esse é o propósito mesmo. Eu nunca tive qualquer dificuldade de alguém falar, esse é meu, ninguém tasca, esse texto isso. foi meu, tudo que eu produzo não é meu. O que eu produzo, eu ponho lá para todo mundo usar. Que legal. Sabe que o Ari Veloso, né? Ele sempre falava isso nos seminários dele. Você pode pegar original. Você pode pegar esse PowerPoint, colocar o seu nome desde que você use. Esse aqui é o meu ponto. Eu, por exemplo, meu site pessoal, que tem hoje na faixa de 40 mil, 50 mil visitas por mês, eu boto lá sempre de 350 a 400 sermões na íntegra. A pessoa pode baixar, pode fazer o que quiser, porque eu entendo o seguinte, quando Deus me dá uma palavra, quanto mais gente usar, quanto mais pessoas passarem isso pra frente, melhor. Amém. Mensagem aos pastores. Isso aí, gente, escuta aí vocês. A gente foi fazendo isso, pastor, porque o nosso motivo, nossa razão de existir como CEPAL Digital tem muito a ver com isso, a gente poder disponibilizar, fazer chegar na mão das pessoas conteúdos, ferramentas, recursos que vão ser úteis ao seu ministério. Porque a gente precisa entender que nem todo mundo produz. É verdade. Nem todo mundo produz. Mas sim, temos bons pastores que não produzem, que não são autores, vamos dizer, mas que a sua proclamação, o seu ministério, o seu alcance é abençoadíssimo. Então é equipar esse pessoal. Alcance, porque o alcance vai muito longe, longe. Porque assim, igual, por exemplo, a gente tem aqui, né, na CEPAL Digital, a gente filma tudo que está acontecendo, daí nós vendemos esse produto a preço bem barato, a preço de custo mesmo, e esse produto chega em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil. E aí tem muitos casos de pessoas que a gente vai filmar que a pessoa não quer que a gente filme direito, não quer passar o PowerPoint, não quer nada, porque assim... É meu. Adri abrindo o coração aqui. Desabafa, Adri, desabafa. Eu que fiquei até madrugada estudando, tendo essas ideias. Fui eu que inventei essa dinâmica. Isso aqui tem um preço, tem um custo. Sabe? Tem um custo, isso aqui... E aí a pessoa não deixa mesmo. Às vezes não deixa nem produzir o DVD. E aí eu acho legal eu acho que depende da questão da visão. Meu entendimento é o seguinte, quanto mais você puder espalhar a semente, quanto mais essa palavra se espalhar, mais vidas são alcançadas, mais corações são atingidos, mais o nome de Cristo é engrandecido, mais o reino de Deus cresce. E é tolice a pessoa pensar o contrário, porque na verdade a semente que cresce não é aquela que você come, é a que você semeia. A semente que você come acaba. E Deus abençoa muito a gente mais e mais e mais. Deus multiplica a sua sementeira. É a parábola dos talentos. Não tem por que você se enterrar com ele. Então, se você está nos assistindo aí e quiser acessar lá o site com mais de 300 sermões na íntegra, é www.hernandediaslopes.com.br. A gente vai copiar tudo e vai colocar no site de recursos. Fique à vontade. Já está colocado aqui também no chat do Ustream, aqui da nossa transmissão ao vivo, já está o endereço também para o pessoal acessar. Joia, acessem, pessoal, busque bons conteúdos. Eu sei que é uma carência de bons conteúdos, né? Uma coisa, pastor, que chama bastante atenção nas suas pregações é que o senhor cita muitos trechos completos na íntegra, sem estar com a Bíblia aberta, né? Nossa, é verdade! A sua pregação do ano passado sobre Paulo, né, amor? Foi sobre Paulo aqui no Encontro Ser Paulo. Eu acho que o senhor citou uns 2 capítulos inteiros, assim, né? Olhando para as pessoas, assim, vivendo, parece que interpretando aquelas palavras, né? Dando uma outra vida. Uma facilidade de memorização, acredito, né? Mas com certeza muito tempo de leitura e muito tempo de estudo. O senhor se dedica mesmo memorizando isso ou é simplesmente pelo fato de estudar com frequência? Eu acho que as duas coisas. Deus me deu a bênção de ter facilidade para memorizar. E segundo, Thomas Alva Edison disse que as nossas conquistas nesse sentido são construídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, não há vitória sem luta.
Não há sucesso sem trabalho. É preciso gastar tempo. E uma coisa que a gente precisa é remir o tempo. Quando alguém me pergunta como é que você consegue pregar todo dia, como é que você consegue escrever, como é que você consegue viajar, como é que você consegue trabalhar na igreja aqui e ali e dirigir uma instituição de tão grande porte, a resposta que eu dou é o seguinte: quando você não desperdiça tempo, você tem tempo. Uma coisa que eu não tolero é desperdiçar tempo. Que legal. Mas dormir não é desperdiçar tempo. Não, dormir não é. É por isso que eu estava tirando uma sonequinha agora há pouco. Viu? Ele dormiu hoje à tarde, pessoas. Ele descansa também, né? Porque meu marido às vezes fica nessa vibe, viu? De não querer dormir, achando que tá desperdiçando tempo. Tá vendo, amor? Comer também é uma coisa, mas enquanto é jovem, comer de novo. Enquanto é jovem como ele ainda tem muita reserva. Pode dormir. É nada, ele é magrinho, onde tem a reserva não tá aqui, não. Com relação a essa facilidade sua de memorização, você fala outra língua? Só de curiosidade, só pra ver se tá relacionado. Inglês, não sou tão fluente em inglês, mas eu falo, eu escrevo. Em espanhol, eu leio em espanhol, um espetáculo em grego, mas mais ou menos eu falo em português. Tem algum projeto? Tem algum projeto assim para transformar seus livros em Existe inglês, sim, a editora Ragnus já está trabalhando a tradução dos comentários para espanhol, já tem alguns livros já encaminhados nesse sentido. E o meu sonho é de ver, não digo todos, mas alguns desses livros, pelo menos em inglês também. Que legal. Já está com quantos anos? Eu estou com 53 anos. Então vai dar começando tempo a vida de ver. Tá novinho. Tá novo mesmo. Novo mesmo. O Cassiano tá quase lá, ele tem que falar que é novo. Mas eu tô conservado. Bom, o Cassiano é pai agora, o neném dele não sou tem pai nem agora? Não, de novo, né? Bom. Pai de novo, então tá. Pai de então novo. Você tá novo mesmo. Pai fresco. O Vinícius aqui tá perguntando se você tem um xodozinho, um livro seu, assim. A gente sempre tem, né? Vinícius do Quedre, dá os créditos corretos. Sei lá, Sirviski Casque Ferreira. Tá bom. Valeu, Vinícius. Bom, eu sempre respondo assim: cada livro é como um filho. Cada filho tem sua característica, mas todos eles são amados do mesmo jeito. Agora, é óbvio que tem livros que têm maior impacto. Por exemplo, o livro Mães Intercessoras, que já passou de 70 mil exemplares distribuídos, é um livro que tem impactado muitas mulheres, muitas mães pelo Brasil afora, né? O livro Pregação Expositiva, esse eu acho que é um dos mais famosos, né? Que foi minha tese de doutorado. É um livro que tem sido assim muito útil para os seminários, estudantes. E é simples, mas acho que gera realmente impacto no coração de muita gente. E pela graça de Deus, eu acho interessante, eu fui participar agora da FLIC, da Feira Internacional de Literatura Cristã, e graças a Deus recebemos o 12º título lá literário, e nem sempre o livro que ganha é o melhor livro, vamos dizer. Tem livro que você é mais elaborado, outros não tão elaborados, mas há alguns livros que impactaram pessoas. Por exemplo, há um livretinho chamado Não Desista de Seus Sonhos, que me marcou muito. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, falando para um grupo de livreiros, e uma mulher que era colportora, distribuidora de livros evangélicos, me chamou à parte esse pastor. Eu me converti lendo esse livro, Não Desista de Seus Sonhos. Parece título de Augusto Cury. Parece, mas não é. Não é autoajuda. o dele, mas o meu é anterior ao dele. Não, eu não conheço nada de Augusto Cury, Cassiano. Porque tem exatamente um livro com esse título. A gente tem a Adri. Desculpa, a Adri, ela fica aqui pra falar essas coisas. Desculpa. Eu tô grávida. A galera ficou sem graça. Os hormônios, a do Augusto Cury é Nunca Desista de Seus Sonhos. O meu é Não Desista de Seus Sonhos. Olha, então ela acertou sem querer. Muito bem. E o meu é muito anterior ao dele. Eu queria saber. Vergonha, desculpa, pastor. Que é isso? Então achei curioso que esta mulher me disse: eu me converti lendo o seu livro. E o meu marido, quando eu me converti, estava preso em Bangu, lá no Rio de Janeiro, numa penitenciária de alta segurança. E logo que eu me converti, eu mandei o livro para ele, lá na prisão. E ele leu o livro e se converteu também. E hoje, pela graça de Deus, ele saiu da prisão e nós dois somos distribuidores de literatura cristã. Olha só. Olha que legal. Então são coisas assim que marcam o coração da gente, testemunhos como esse, né? E você se inspirou em alguém assim, quando começou a escrever? Não, esse foi... Começou a escrever com quantos anos? Eu comecei em 1992. Há 20 anos. Há 20 anos. 30 e pouco. Há 20 anos. Então, o que é curioso... Tô em tempo de começar. Eu sempre gostava muito de escrever. Muito, muito mesmo. Mas eu não tinha, assim, a ideia de escrever um livro. Aí um senhor metodista que frequentava a nossa igreja de vez em quando me procurou e disse: o senhor tem que escrever.
Um dia ele chegou no meu gabinete, botou um depósito de um valor na minha mesa e disse, eu já arranjei a metade do valor para você publicar o primeiro livro. Agora você arranja a outra metade, escreva o primeiro livro. E aí, ali startou o processo e, pela graça de Deus, eu não me vejo hoje sem escrever. Para quem quer começar a escrever, mesmo sem esse apoio, né, esse investimento, assim, que conselho você daria? Faz um blog. Isso eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, lá na Flick, na sexta-feira passada, e a repórter me fez essa pergunta e eu respondi o seguinte. Primeiro, acho que a primeira coisa é que as editoras evangélicas, ou qualquer outra editora, via de regra, não acreditam em quem está começando. E com isso, de certa forma, abortam muitos talentos. Com certeza. Muitos talentos. Então, meu conselho para quem quer, não fique desanimado, porque a porta de uma editora se fechou para você. Publique o seu primeiro livro. Conta própria. Distribua o seu próprio livro. Hoje está muito mais fácil, né, de se fazer isso. E depois, quando as editoras perceberem que o livro tem aceitação, elas vão correr atrás. Aí você esnoba. Você põe o dinheiro lá em cima. Há um fato muito curioso de Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale foi pastor metodista e ele escreveu o primeiro livro dele, O Poder do Pensamento Positivo. Ele procurou editora e nenhuma editora se interessou no livro. Aí ele jogou os rascunhos no lixo e disse assim, os meus sonhos vão ficar no lixo. A sua mulher, Dona Ruth, mais crente do que ele, mais otimista, disse, eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo e começou a percorrer as editoras, até que uma editora se interessou. Esse livro é um dos maiores best-sellers da literatura mundial. Já vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Então, o meu conselho é o seguinte, nunca desista. Se você deseja escrever um livro, escreva o livro. Se a editora fechar a porta, publique o seu livro. E se Deus tem um propósito, isso vai pra frente. E aquela conversinha de que livro vai acabar? Isso é bobagem. Não, o impresso pode diminuir, mas o livro... O livro nunca vai acabar. E o impresso também nunca vai acabar. Há mercado e há espaço para todo mundo. Há mercado e espaço para o livro eletrônico. E o livro papel nunca vai acabar. Também acho que não. Nunca vai acabar. O pessoal tá querendo saber aqui, o @CauêPáscoa no Twitter, e o Jonathan também, eles estão perguntando quais foram as maiores dificuldades no ministério, as experiências mais marcantes que o senhor já passou pelo ministério, pastor. Olha, as maiores dificuldades do ministério, eu acho que eu, pela graça de Deus, nunca passei dificuldades do ponto de vista de crise existencial, crise vocacional. Sempre fui um pastor com limitações de recursos, mas nunca faltou o essencial. Eu vou dizer o seguinte, o ministério ele não é indolor, ele é difícil mesmo, com lágrimas, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Mas eu vou dizer que as recompensas são muito maiores, as alegrias são muito maiores. Você vê uma pessoa convertida, você vê uma pessoa liberta, você vê uma família transformada, você vê a palavra de Deus avançando, atingindo milhares, milhões de pessoas. É uma recompensa, é uma alegria que não tem dinheiro que pague. Então, o ministério é uma grande bênção. Se você é um chamado, um vocacionado por Deus, não fique com medo dos espinhos. Os perfumes compensam as feridas. Muito legal. Que bom que a gente conseguiu gravar. Nossa, agora a gente vai ter que gravar. Não agora, mas depois a gente vai ter que gravar um tema sobre cada um dos 110 livros dele. Esse é um podcast só sobre os livros do Mas sobre suicídio eu quero muito. Já gravou sobre violência de mulher? Você já fez algum livro sobre violência de mulher? Especificamente não, mas é um bom tema. Legal. É um bom tema. Fica a dica. Muito obrigado, pastor, pelo tempo. Deus abençoe vocês. Pode colocar mais uma pregação na sua agendinha de pregações, que agora acabou de fazer uma aqui com a gente também. Um abraço. Obrigado. Olha só, amor, o Hernando Dias Lopes falou que a gente pode escrever um livro, não é verdade? Falou, incentivou inclusive, né? Eu acho que eu quero escrever um livro. Você quer escrever? Sobre o quê? Sobre comunicação na igreja. Olha só, que novidade, que novidade. O duro que ele falou que a maioria das pessoas que vão começar um livro não tem nenhuma editora por trás, não tem nada, você vai ter que fazer tudo do zero e tudo sozinho, né? Mas a nossa patrocinadora, ou melhor, a patrocinadora do Aquário de Ideias no 39º Encontro CEPOL, que foi onde foi gravado
gravado esse programa que você ouviu aqui, tem uma solução para os novos talentos. É o projeto Novos Talentos da Z3 Ideias. O que é? Você pega o seu manuscrito, você escreveu o seu livro, né? Tá procurando um apoio. Isso. Você pega o seu manuscrito, não é necessariamente escrito à mão, né? Manuscrito é aquele texto que você escreve no Word e tal, sem formatação, sem nada, entrega para a Z3 Ideias e a Z3 vai encarregar de sugerir diferentes padrões de diagramação. Olha que legal, corrigir o texto, discutir com você diferentes capas e providenciar a impressão do livro para você. Não, você entrega um papel para eles, um Word, alguma coisa, um arquivo e vem de volta um livro. Olha que maravilha. Prontinho. E depois de pronto, se você ainda desejar, o seu livro pode ser colocado para venda no site da Z3 Ideias e nas suas 5 livrarias. É claro que não é de graça, né? Tem um custo, mas é um projeto muito legal e o custo é muito baixo comparado com o mercado que o mercado oferece aí. Não, e é uma porta, né? É uma porta, porque tem várias editoras que nem abrir uma portinha não abre, né? Exatamente. Você já tem a oportunidade de divulgação e distribuição desses livros. Então entra em contato com eles pelo site Z3 Ideias, o 3 é em algarismo mesmo, isso, tá? Isso, ideia sem acento, por favor. z3ideias.com.br. Fala que você quer participar do projeto Novos Talentos e vai atrás do seu sonho. Como diz o Hernandes, não desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos.